Bom dia, minhas amadas, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. Quero agradecer a todos que têm passado por aqui, todos que têm se inscrito neste canal. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Hoje, amadas, eu estarei falando do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, quem Ele é, o que Ele faz em nossas vidas e por que devemos sermos cheias e cheios do Espírito Santo do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Vamos orar a Deus, aleluias. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus oramos a Ti. Meu Deus amado, meu Pai querido, pedimos perdão ao Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, dos nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que toma a direção. Meu Deus amado, pois é a Tua palavra que vai ser ministrada agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fica conosco, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, por que devemos sermos cheios do Espírito Santo? E quem é o Espírito Santo de Deus? Então, o Espírito Santo, aleluia, é o Espírito de Deus, que lhe possibilitou criar os céus e a terra, bem como tudo o que nele há. Gênesis 1, versículo 2, fala, da criação do universo. E dar vida aos homens ao soprar o fôlego divino em suas narinas, que está em Gênesis capítulo 2 e versículo 2. O Espírito Santo é o próprio Deus, visto que Deus é Espírito, está em João 4:24. E como Deus, o Espírito possui os mesmos atributos divinos, que é a imortalidade e a eternidade, que está em Hebreus 9:14. Também ele é onipresente, Salmo 139, 7 e 10. Ele é onipotente, está em Lucas 1:35. Ele também é onisciente, está em 1 Coríntios 2, 10, 11. E tem personalidades, vontades, sentimentos, pensamentos. Está em Romanos 8, 27. 1 Coríntios 12, 11. Efésios 4, 30. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele pode se relacionar também com o homem. Louvado seja Deus. Estão podendo relacionar-se pessoalmente com o ser humano. Aleluia. Vocês podem, abrir as suas Bíblias e olhar essas referências. Ficar alegre por causa da nossa fidelidade a Ele, ou triste e irado por causa de nossos pecados. Está em Atos dos Apóstolos 5, 3 e Mateus 12, 31 e 32. Esse é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também é o espírito de sabedoria e de entendimento. O espírito de conselho e de fortaleza. É o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, que revestiu Jesus do poder e de autoridade do Pai Celestial para cumprir sua missão salvífica, libertando os cativos e oprimidos, sarando os enfermos e anunciando com sinais, prodígios e maravilhas a salvação e o reino de Deus entre os homens, que está em Isaías 11, verso 2. E entre as atribuições do Espírito estão a de criar, inspirar, consolar e orientar. Então, o Espírito Santo, amados, ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, ele cria, ele inspira, ele consola, ele orienta, aleluia. Daí as designações do Espírito como conselheiro, consolador, paracleto, aquele que está ao lado, assistindo, ajudando e também representando alguém. Deus, em cumprimento à sua promessa, em Joel 2, 28 e 29, e em Ezequiel 36, 26 e 27, ele enviou o seu Espírito para habitar em cada pessoa que aceitou Cristo como seu Salvador e Senhor. Está lá em Atos dos Apóstolos 1:8 e capítulo 2, 1:11.
É pela ação do Espírito Santo que o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Está em João 16:8. Né? Ele convence o homem de se arrepender e de se santificar também. Está em 2 Coríntios 7:1. Ele produz em nós frutos. E quais são os frutos do Espírito? Aleluia. Que está em Gálatas 5:22 e 23. É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Está em Gálatas 5:22 e 23. Aleluia. E também, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele dá dons aos homens. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ministrar. Dons ministeriais. Ele dá dons aos homens, dons espirituais e ministeriais para o crescimento e edificação dos membros do corpo de Cristo, que está em 1 Coríntios 12 e em Efésios 4, 11 e 13. Tudo isso o Espírito de Deus faz em nossas vidas. O Espírito Santo também ele é o agente responsável pelo novo nascimento, o nascimento espiritual e a regeneração do ser humano, transformação deste em uma nova criatura feita à imagem e à semelhança de Cristo para tornar-se, aleluia, como ele, um filho de Deus, que está em João 3:5, Tito 3:5 também. Em outras palavras, é o Espírito Santo quem inspira, aconselha, dirige e consola o cristão. E é ele quem deve operar em nós tanto o querer como efetuar segundo a boa vontade de Deus, que está em Filipenses 2:13. Aleluia, porque nós só somos filhos de Deus quando fazemos uma aliança com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto nós não fizermos uma aliança com Cristo, nós somos criatura. A partir do momento que nós fazemos, nós somos filhos de Deus. Através da pessoa de Jesus Cristo, desta aliança. Então foi pela ação e inspiração do Espírito Santo que os profetas do Velho Testamento falaram e agiram, revelando aos homens a mensagem e a vontade de Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, bem como é pela orientação do Espírito que a Igreja de Jesus age e anuncia o Evangelho. Sendo assim, aleluia, vamos, né, nos aprofundar mais um pouco em conhecer a pessoa do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Então, amadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Este é o vídeo, né, de hoje. Amanhã, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu estarei gravando a revelação e a capacitação divina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, conhecendo um pouquinho, né, do Espírito Santo de Deus, o que ele faz em nossas vidas. Então, hoje, nós conhecemos um pouco de quem é a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. E amanhã nós falaremos um pouco da revelação e a capacitação divina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido um vídeo, né, que some, que edifique. Eu creio que sim. Muitas pessoas não conhecem quem é o Espírito Santo de Deus, né, e faz confusão com as coisas, mas está aqui as referências. Vocês podem pegar a sua Bíblia e meditar nela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele vai continuar falando, aleluia, aos nossos corações. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todas vocês. Amém?